Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no VetSmart, convite da Labs. Então, queria agradecer, e a todos que estão presentes hoje para a gente falar um pouco sobre pediatria felina, um assunto tão importante e tão raro a gente conseguir ter uma aula, um simpósio, uma palestra sobre isso, gera tantas dúvidas para as pessoas no dia a dia. E a ideia hoje é a gente abordar uma consulta pediátrica, como ela deve ser feita, o que a gente tem que se preocupar em relação aos exames, ao exame físico, a anamnese do paciente, as orientações que a gente tem que falar para os proprietários, para os tutores. Então, a gente vai passar aí 1 hora conversando sobre esse assunto que é tão difícil, muitas vezes, para a maioria dos veterinários e tão importante para quem trabalha com gatos. Então, a ideia é a gente abordar hoje os filhotes de gatinhos a partir de 2 semanas de idade até os 6 meses de idade. Então, a gente sabe que o período de 0 a 2 semanas de vida é o período considerado neonatal. Esse período é um período crítico, é um período que inspira muitos cuidados, muitas atuações do veterinário em termos de temperatura, de cuidados de higiene, de ambiente, de alimentação. Algumas coisas a gente vai comentar aqui, mas é um período um pouco diferente do resto da pediatria, digamos assim. Então, a gente divide o período neonatal de 0 a 2 semanas e depois disso a gente considera o período pediátrico, que é o nosso foco hoje aqui. Porém, mesmo esse período pediátrico, ele é dividido em período infantil até 6 semanas e depois o juvenil de 6 semanas a 12 semanas. Esses 2 períodos a gente vai discutir, vai ver as diferenças e vai enfatizar os pontos mais importantes. O que a gente não vai focar tanto é o período neonatal, apesar de eu comentar algumas coisas sobre essa fase de vida do gatinho, mas é um período muito mais crítico, que inspira muito mais cuidados e que tem uma alta taxa de mortalidade. Então, precisaria uma aula sobre esse período específico. Mas vocês encontram aí literaturas, artigos, quem tiver curiosidade e tudo mais, depois pode entrar em contato que eu passo para vocês artigos e livros que abordam esse período aí, que é super importante também, e que a gente não vai focar hoje justamente por ele ser diferente de todos os assuntos em relação a uma consulta pediátrica de rotina. Então, primeira coisa importante é a gente entender essa evolução, esse crescimento do filhote desde o nascimento e a partir de 2 semanas de vida e passando por esse período neonatal, como que se dá esse desenvolvimento, quais são os marcos do desenvolvimento. Então, a gente sabe que em torno de 2 semanas eles já estão com os olhos abertos, eles abrem os olhos aí em torno de 10 dias até 14 dias. Com 14 dias, ele já começa a se aventurar a andar, Então, entre 2, 3 semanas de idade, eles começam a andar e é justamente o período em que começa a ter o nascimento dos dentes descidos, que são os dentes de leite do filhote. E com 4 semanas já é um período em que eles estão super espertinhos, assim, com uma habilidade motora bem desenvolvida, e quando eles começam a ouvir melhor, a audição já está bem mais madura nessa idade, e quando a gente vê mais os momentos de brincadeira, de aprendizado com a mãe, tudo mais que a gente vai detalhar daqui para frente. Mas é importante a gente ter uma ideia desses marcos do desenvolvimento, porque a gente precisa, muitas vezes, determinar a idade desses pacientes e saber o que esperar daqui para frente. E eu costumo brincar que o filhote a gente consegue determinar a idade até os 6 meses de idade, 5, 6 meses de idade, e depois não mais, Depois dessa idade, tudo que a gente falar ou especular, a gente não vai ter como ter certeza dessa idade do gato.
Depois a gente sabe que com 12 anos de vida, eles têm algumas alterações senis, principalmente nos olhos, que a gente consegue olhar para o gato e falar, esse gato tem já 12 ou mais anos de vida. Mas entre os 6 meses de idade e os 12 anos é uma incógnita. Eu brinco que qualquer idade que a gente diga é chute, né? Porque a gente não tem nada determinando, né, um marco do desenvolvimento, alguma coisa que a gente possa acompanhar e determinar a fase de vida desses animais. Então, em geral, assim, mais detalhadamente, com 2 semanas eles já estão com os olhos abertos, né, eles abrem ali em torno de 10 dias de vida, eles começam a andar entre 14 e 21 dias de vida. Depois a gente sabe que eles estão com os dentes, a gente vai ver, né, os incisivos começam a nascer, né? As orelhinhas podem estar dobradas ainda, como eu falei, a audição vai se desenvolver mais aí a partir de 4, 6 semanas de vida. E até, né, esse período a gente sabe que eles precisam, quando a gente cuida de gatinhos órfãos, a gente sabe que depois que eles mamam, a gente precisa estimular a micção e a defecação, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, a partir de 3 semanas de idade, quando eles começam a ter a micção e defecação voluntária. Até 3 semanas, quem estimula é a mãe, né? A gata. Ou, se ele for órfão, nós temos que assumir esse papel, né? De estimular a micção e a defecação. Com 4 semanas, então, eles já começam a ter os caninos a começarem a se desenvolver, a nascer, né? Eles já estão andando com mais segurança, né? Explorando o ambiente, com a audição começando a ficar melhor. Entre 4 e 6 semanas, eles desenvolvem completamente a audição. E com 5 semanas, então, já vão começar os premolares, justamente porque é o momento que a gente começa a realizar o desmame de forma ideal. Então, começar a oferecer um alimento mais pastoso a partir de 4, 5 semanas para eles começarem o processo de desmame. E aí, com 6 semanas, a gente já sabe que esses premolares já estão terminando de nascer, os filhotes já estão bem mais coordenados, né? Já estão mais ativos, com habilidades motoras mais desenvolvidas. Com 7 semanas, eles já estão com todos os dentes descidos, né, presentes, inclusive os premolares. A gente sabe que os filhotes não têm molares descidos, apenas permanentes, a gente vai ver isso. Então, os descidos são até os premolares apenas. E eles começam a desenvolver, a demonstrar a cor definitiva dos olhos, né? Com 8 semanas, que é 2 meses de idade, eles já estariam aptos à castração, à esterilização, se eles já têm mais de 1 quilo, né, de peso corporal. Hoje está cada vez mais se discutindo a antecipação da castração, mas ainda a recomendação, né, das associações americanas, europeias, é que essa castração, mesmo que precoce, seja realizada entre 4 e 5 meses de idade. Então, os olhos, né, eles têm essa coloração azul até aí as 4, 5 semanas de idade, começa a desenvolver, a demonstrar a coloração normal dos olhos, mas eles têm esse estrabismo divergente até 2 meses de idade. Então, é normal o gatinho ter esse estrabismo até 2 meses de idade, porque eles ainda estão, né, amadurecendo toda a caixa craniana, a órbita, o globo ocular está crescendo, então está se posicionando, né, na órbita de forma, né, anatômica do adulto, e por isso, né, é esperado que eles tenham esse estrabismo divergente até 2 meses de idade. Então, a consulta pediátrica, de uma maneira geral, ela inclui várias etapas, né? Primeira coisa é você saber quem é quem, né? Às vezes as pessoas levam a ninhada para a gente examinar, para a gente, né, realizar essa consulta inicial, né? O proprietário, é importante a gente orientar, se isso já não está sendo feito, que a gente determine, né, a idade, o sexo e a identificação desses filhotes.
E aí é importante a gente abordar a questão da higiene, né, do manejo ambiental, que a gente vai comentar, qual a temperatura ideal para manter esses filhotes, né, no ambiente em que eles estão vivendo. Né? Avaliar e controlar o peso, a gente vai ver que eles precisam nascer aí em torno de 100 gramas de peso, irem ganhando peso até dobrarem de peso até a segunda semana de vida. A partir daí eles ganham, né, 10 a 15 gramas, a gente vai ver direitinho por dia, e a gente tem que acompanhar esse ganho de peso, porque o primeiro sinal de que o filhote está doente é justamente não ganhar peso. Então, a gente tem que estimular, né, os proprietários, sejam os filhotes órfãos ou não, a pesarem diariamente, né? Até 2 semanas a recomendação é que pese 2 vezes por dia, a partir de 2 semanas, 1 vez ao dia, para que a gente acompanhe esse ganho de peso. Ele tem que ocorrer todos os dias. Testar o apetite e a alimentação, a gente vai ver como fazer isso também, né? E sempre realizar esse exame físico completo para identificar qualquer anormalidade, seja ela congênita, seja ela causada por doenças atuais, né, nesse filhote. E é muito importante a gente conversar com o proprietário sobre esse período de socialização, né, que é o período em que esses filhotes eles precisam ter contato, né, com outros filhotes, com a mãe, com gatos adultos, desde que, né, de preferência a mãe, né, porque esse filhote ainda não está imunizado, né, mas ele precisa, né, ter esse contato com outros felinos e com pessoas para que ele tenha essa socialização bem desenvolvida, para que no futuro ele seja um gato que se deixe manipular, que possa conviver com outros gatos, né? Que esteja acostumado com crianças, com barulho, né? Não são só as pessoas e os gatos, mas a agitação, né? O barulho, os alimentos que eles vão comer no futuro. Isso é importante porque no período de desmame eles têm que ser apresentados, né? Inicialmente uma ração pastosa, depois uma ração seca, para que no futuro eles tenham esse hábito de comer ração pastosa, comer ração seca, né? E esse é o momento em que eles aprendem com a mãe e com os filhotes, né, da mesma ninhada, a caçar, né, que morder dói, né? A gente vê muitas vezes a mãe ensinando isso para os filhotes, que eles não podem morder com força, né? Elas ensinam como tem que ser esse comportamento entre os outros gatinhos da ninhada. Então, tudo isso é feito durante esse período, né? Se a gente interfere nesse ensinamento, ou se esse filhote ele não é exposto a essas situações que ele vai conviver no futuro, ele pode ter problemas de socialização que muitas vezes a gente não consegue corrigir, né? Já fica sendo um gatinho mais tímido ou menos tolerante, né? À manipulação, ao convívio com pessoas ou com outros gatos. E isso acontece principalmente quando eles são separados da mãe e da ninhada nesse período. Por isso que o desmame ideal, ele deve começar com 5, 6 semanas de vida, mas idealmente ele deveria terminar com 7, 8. Esse filhote só deveria ser separado das mães e dos outros gatos da ninhada a partir desse período, para que ele possa aprender tudo isso e que ele possa se tornar sociável. Em relação ao manejo ambiental, primeiro, é importante que se adeque às temperaturas de acordo com a época de vida, mas que essa adequação também não seja brusca, né? Alterações bruscas de temperatura ou temperaturas muito quentes podem levar ao abandono dos filhotes pela mãe, né? Então, a gente tem que ajustar a temperatura aí de 30 a 32 graus nas primeiras 24 horas. Isso a gente está falando do ambiente, né? 28 a 30 graus na primeira semana, a gente pode ir diminuindo aos pouquinhos, segunda, terceira semana, e a partir da 4ª semana eles terem aí um ambiente com 24, 25 graus. E a forma de aquecer, né, os filhotes, principalmente os órfãos, em que precisa a gente intervir nesse tipo de coisa,
é através de bolsas de água quente, almofadas, né? Você pode fazer uma almofada de pano com arroz ou aveia dentro, que ela conserva mais o calor por mais tempo. A gente esquenta no micro-ondas e coloca aquela almofada ali ao redor do filhote envolto numa toalhinha, né? Nunca direto na pele. Lâmpadas protegidas. Agora, é muito importante que o filhote tenha a capacidade de se afastar da fonte de calor se ele quiser, né? Ele não pode ficar preso a essa fonte de calor, porque ele pode acabar se queimando, né? E a umidade ideal de 50% a 60%. Então, você pode colocar uma fonte de água, uma vasilha com água nesse ambiente para que gere uma umidade ideal e não resseque as vias aéreas desses filhotes. Em relação à idade, a gente viu alguns marcos do desenvolvimento, né? Agora a gente vai falar especificamente dos dentes, né? E essa tabelinha eu ando com ela na minha maleta, porque ela é super importante para a gente consultar no dia a dia, né? Com o tempo a gente acaba decorando essas idades específicas em relação ao nascimento e depois à troca dos dentes, mas eu ando com ela plastificada na minha maleta para que a gente possa sempre utilizar. E não percam esse momento, né? Porque esse é o momento da gente determinar com certeza a idade desse filhote. O que na maioria das vezes o proprietário não sabe, principalmente se for um gatinho adotado, recolhido da rua, ou que a pessoa ganhou de alguém, né? É claro que quando você acompanha o nascimento desse filhote, você sabe exatamente a data de nascimento dele. Mas quando isso não acontece, né, ou mesmo até para acompanhar, às vezes é interessante acompanhar, agora vai trocar o canino, você vai lá, levanta, examina, está lá trocando os caninos. A gente consegue acompanhar esses marcos, né, da troca dos dentes e do nascimento, né. Então, com 2 a 3 semanas de idade, começam a nascer os primeiros pares incisivos. E aí, o segundo par com 3, 4, o terceiro par também com 3, 4 semanas de idade. E logo depois a gente vê o quê? Os pré-molares. O terceiro e o quarto, vou mostrar na foto para vocês, o terceiro e o quarto pré-molares começam então a nascer com entre 4 e 6 semanas de idade. E isso é importante porque nesse momento a gente deve iniciar a vacinação desse filhote. Então, se já está presente, né, o quarto pré-molar, eu já posso iniciar a vacinação dele, né? A gente sabe que hoje os consensos de vacinação indicam iniciar a vacinação com 6 semanas de idade. E aí o segundo pré-molar, que é um dentinho muito pequenininho atrás do canino, ele nasce com 8 semanas. Então, com 2 meses de idade, todos os dentes de leite, que são os dentes descidos, já estão presentes. E aí eles começam a trocar os dentes para os dentes permanentes com 3,5, 4 meses de idade. De novo, começa pelos primeiros pares de incisivos, que são bem os mediais, e aí vai passando para os laterais, para o terceiro par, e a troca dos caninos ocorre entre 4 e 5 meses de idade, que é o momento de eu terminar o protocolo de vacinação, né, com 16 a 20 semanas de idade. Então, os caninos nos ajudam nesse sentido, né? E depois o terceiro, quarto pré-molares vão ser trocados com 5 a 6 semanas, encerrando esse período de troca de dentes. E os molares, então, que são os dentinhos muito pequenininhos lá atrás, eles nascem porque eles não existe molar de leite ou descido, né? Então, eles nascem com 4 a 5 meses de idade. Então, eu coloquei um esquema aqui para vocês, né? Da boquinha aberta do gato, para vocês saberem. Muito importante saber essa dentição correta, ela é diferente da do cachorro. Então, como eu comentei, eu vou chamar a atenção de vocês aí do segundo premolar, que é um dente muito pequenininho atrás do canino. Depois eu vou mostrar na foto. E o molar, só existem os molares superiores, não existem molares inferiores. E eles são também um dente muito pequenininho atrás do quarto premolar. Tá? Então, quando a gente tem o nascimento do terceiro e quarto premolares, a gente sabe que está na época de iniciar a vacinação desse filhote. Já os permanentes, né, a gente sabe que
com 4, 5 meses, existe a troca dos caninos. A gente vê que às vezes começa a nascer o permanente, o tecido ainda está presente, e aí você já sabe que o filhote está com 4 meses de idade. E a troca costuma ocorrer, então, finalizar com 5 meses de idade. Os molares superiores, então, nascem com 4, 5 meses de idade, que eles nunca tiveram presentes nesse filhote, né? Eles só existem os permanentes, tá? Então, vamos ver um pouquinho nas fotos, né? Aqui eu tenho um filhote que já tem os dentes descidos, e ele está realizando, essa foto da esquerda, ele está realizando a troca do primeiro par de incisivos. Reparem como é diferente, né? Os dentes permanentes, eles são quadradinhos e são maiores. Já os dentes descidos são menores e mais afiadinhos. Então, na foto da esquerda, vocês estão vendo ele trocar o primeiro par de incisivos, e na foto da direita já está trocando o segundo par de incisivos. E ambos trocam entre 3,5 e 4 meses de idade. Aqui a gente já vê um filhote que já trocou todos os incisivos, então ele já tem entre 4 e 4 meses e meio de idade. E a partir daí ele vai começar a trocar os caninos, né? Então aqui a gente já consegue identificar um filhote que já trocou todos os incisivos, superiores e inferiores, e está iniciando a troca dos caninos. A gente vê já a presença do canino permanente, e ainda o tecido também ainda não caiu, né? Então você sabe que ele tem entre 4 e 5 meses. Quando existe a troca completa, ele tem 5 meses de idade, que é o momento de terminar, então, a vacinação desse filhote. E eu coloquei algumas fotos aqui só para vocês identificarem. Esses dentes não são fáceis da gente visualizar no exame físico, da cavidade oral. O segundo premolar é essa setinha preta nessa foto da esquerda. Então, a gente está vendo ali um dentinho muito pequenininho atrás do canino, que é o segundo premolar, na seta da esquerda. Na seta preta, na foto da esquerda. E na seta amarela, a gente tem o terceiro premolar. Já na foto da direita, vocês já estão conseguindo visualizar o quarto premolar, que é o que está sendo apontado pela seta verde. E o molar, que só existe superior, a seta vermelha mostrando um dente muito pequenininho atrás do quarto premolar, que é o molar, na verdade, do gato. E assim, curiosidades importantes, né? Os dentes dos gatos são sempre muito afiados, justamente porque eles não costumam mastigar, né? Os dentes do gato servem para aprender a presa e lacerar, né? Arrancar pedaços de músculo da presa, né? Dos órgãos, enfim. Então, eles estão sempre afiados, eles não são como os nossos, dos cães, né? Que já vão se tornando mais chatinhos, menos afiados, porque nós temos o hábito de mastigar, né? Os onívoros, em geral, mastigam mais, os herbívoros nem se falam. E nesse momento é importante já observar a oclusão dentária, né? Verificar se existe algum problema de oclusão, porque nessa fase é a fase melhor para se corrigir isso, né? Para que o gato não desenvolva lesões por causa disso, né? Eu já tive pacientes que mordiam a língua por má oclusão, ou que acabavam ferindo outras regiões, né, da gengiva por causa dessa má oclusão. Então, esse é o momento ideal para a gente fazer também esse exame físico. Então, em relação ao peso, né, então a gente já determinou a idade, a gente já explicou explicou sobre o ambiente, a higiene, a temperatura, né, a umidade desse ambiente ideal para esses filhotes. Então, vamos conversar um pouco agora sobre o peso. Então, os filhotes, em média, devem nascer com 100 gramas de peso. É claro que existe uma variação conforme a raça, né? Obviamente, os Maine Coon são mais pesados, né? Mas você sabe que menos de 75 gramas de peso ao nascer constitui um fator de prognóstico ruim. Então, é importante que a gente saiba disso, que a gente pese sempre que vocês acompanharem o nascimento, uma cesárea, por exemplo, né? Em geral, os machos pesam mais do que as fêmeas, né?
Nas primeiras 24 horas, eles costumam perder até 10% do peso, porque normalmente a retenção de líquidos, né, que a partir das 24 horas não pode ocorrer mais. Então, a gente tem que acompanhar agora, ao contrário, um ganho de peso de 10 a 15 gramas por dia. Na segunda semana de vida, eles têm que ter dobrado o peso e eles começam, então, a ganhar 50, que dá mais ou menos a mesma coisa, né? 50 a 100 gramas de ganho de peso por semana. Então, é importante sempre pesá-los até 2 semanas de vida, 2 vezes por dia, e depois pode ser 1 vez ao dia. Então, eu coloquei algumas fotos para vocês. É importante lembrar que essas balanças têm que ser balanças que tenham uma acurácia importante em relação às gramas, né? Geralmente essas balanças de alimento, ou até tem balanças específicas para pesagem de gatos neonatos, mas elas precisam ter uma calibragem específica e para gramas, né? Porque poucos gramas fazem diferença aqui. Então, em geral, né, o Maine Coon nasce com 10 gramas a mais, em torno de 110, 116 gramas, o SRD com 100 gramas, e o Corap, que é uma raça de gatinhos que até a gente não vê tanto aqui no Brasil, ele é o menorzinho. Então, ele pode nascer em torno de 73 gramas. Né? Mas os nossos, os que a gente está acostumado aqui, os SRD, os persas, os exóticos, os Bengals, né? Essas raças que a gente está mais acostumado aqui, quando tem raça, né? Eles têm que ter em torno de 100 gramas. Maine Coon, norueguês da floresta, próprio Ragdoll já são gatos mais pesados, porque são maiores mesmo. Então, causas de falta de ganho de peso, a gente sabe que precisam ser investigadas caso eles não estejam ganhando 10 a 15 gramas por dia. Então, o que faz não ganhar peso? A competição entre filhotes. Às vezes as gatas têm uma ninhada muito numerosa. Em geral, as mamas caudais são as que fornecem mais leite. Então, a gente tem que ficar de olho. Se os filhotes estão mamando pouco, a gente pode colocá-los para mamar nas mamas mais caudais. Então, além da competição entre gatinhos, a gente tem que investigar, né, a presença de fenda palatina ou lábio leporino. Existem graus diferentes de desenvolvimento dessa anomalia, que podem ou não afetar de forma significativa, né, esse ato de mamar. A gente precisa acompanhar isso. Mastite, né, nas gatas, precisa avaliar se existe algum indício de inflamação, de infecção nas mamas. E, às vezes, a quantidade de leite é insuficiente. A gente tem que avaliar fatores maternos que podem estar influenciando isso. Tanto a própria competição, ou a mãe estar abandonando, né, os filhotes, ou por inexperiência materna, ou porque eles já estão grandes, né, e são muito numerosos. Então, tudo isso a gente tem que estar de olho, e alguns gatos vão precisar de suplementação, assim como acontece em crianças, né? Então, é importante avaliar esse ganho de peso para determinar essa necessidade. Então, a gente tem aqui fotos, né, de graus aí já bem graves, de fenda palatina, de lábio leporino, e isso pode afetar, com certeza, o ganho de peso. A gente vê que esses filhotes, às vezes, após eles mamarem, eles começam a apresentar o leite escorrendo das narinas, né? E isso ocorre em função de mutações genéticas, que são causadas muitas vezes porque a mãe, né, foi exposta a medicações como corticoides, por exemplo, né? Se sabe que o excesso de vitamina A pode causar isso também. Então, a gente tem que ter esse cuidado e tem que avaliar o filhote em relação a essas e outras anomalias congênitas. Para determinar o sexo, nem sempre é fácil, né? Todo mundo que já pegou filhote na mão, né? Às vezes muito pequenininho, a gente fica na dúvida, erra, né? Eu mesma, quando era menor, 15 anos que eu tive meu primeiro gato, na verdade a gente achou que ele era fêmea. A Jade depois virou Pavarotti, né? Então, isso acontece, principalmente pessoas inexperientes,
Por isso que é importante sempre nós, veterinários, confirmarmos, né, o sexo, olharmos, termos esse hábito de sempre confirmar, porque muitas vezes ocorre erro por parte dos proprietários. Então, de uma maneira geral, né, os machos têm 2 pontos e a fêmea tem 1 ponto e vírgula, que a gente brinca, né? Então, assim, a fêmea, a abertura da vagina, ela é um traço, enquanto que no macho a presença ali do que vai ser no futuro, né, o meato urinário externo, ali a saída ali, né, do prepúcio, do pênis, é um pontinho. Então, isso já ajuda bastante a gente a determinar o sexo quando eles são muito pequenininhos. E além disso, se ainda ficar com dúvida, existe essa possibilidade de realizar a mensuração. Você medir a distância ano-genital, né, em torno da 3ª semana de idade. Vai ter em média 20 milímetros nos machos e 12 milímetros nas fêmeas. Essa distância tende a diminuir com o crescimento, mas mesmo assim sempre os machos vão ter uma distância maior do que as fêmeas. Claro que se você não tiver um filhote para comparar, isso não vai ajudar muito. Mas tendo, né, numa ninhada, você consegue comparar a distância. Se não, né, em geral, com 6 semanas, né, as fêmeas têm entre 7 e 9 milímetros e os machos 13 e 14 milímetros de distância ano-genital. E é importante a gente avaliar essa região não só para isso, né, mas para avaliar se tem alguma evidência, né, de alguma ferida. Pode acontecer dos filhotes mamarem uns nos outros, né, e acabar acontecendo lesões, principalmente no pênis de outros filhotes. E outra coisa que ajuda é a pelagem. A gente sabe que não é uma coisa 100%, mas a maioria das gatinhas tricolores são fêmeas. Eu já falo gatinhas, porque a gente já sabe que são fêmeas. E a maioria dos gatos laranjas ou amarelos são machos. Em relação aos tricolores, isso acontece por quê? Porque a pelagem preta está ligada ao X e o laranja também está ligado ao X. Só que o X só vai carregar um deles. Então, para ter preto e laranja ao mesmo tempo, tem que ter 2 X. Né? A não ser que esse gato seja um caso de síndrome de Klinefelter, né? A síndrome de Klinefelter determina que eles sejam XXY. Daí pode ser um macho com 2X que seja tricolor, mas isso vai determinar problemas reprodutivos, né? Vão ser machos inférteis, e isso é bastante raro, né? 1 a cada 3.000 nascimentos. Então, a maioria das gatinhas tricolores são pretas, que tem, né, obviamente, o tricolor tem pelagem amarela e preta, obrigatoriamente tem que ser XX. Já os gatos laranja, 20% são fêmeas e 80% são machos, porque o laranja é ligado ao cromossomo X. Então, assim, nesse caso, para ele ser todo laranja, é mais fácil ele ter um X só, né? Então, por isso que é mais comum ser, não que as fêmeas não possam ser, elas teriam que ter 2X ligados à pelagem laranja, e o que é mais difícil acontecer, né? Por isso que bem menos proporção de fêmeas em relação aos machos ocorre em gatinhos laranja. Em relação a testar o apetite e a eliminação, né, é importante que a gente teste com uma mamadeira própria para filhotes. Né? A gente evita e não recomenda que use seringas pelo risco, né, da aspiração. E depois de testar esse apetite, né, e o reflexo de sucção, a gente tem que sempre estimular o filhote com um algodão com água morna, né, durante 10 segundos. Pode ser um estímulo circular ou de um lado para o outro na região genital, né, depois deles mamarem, para que eles urinem. Né? A urina sempre tem que ocorrer depois deles mamarem. A defecação que vai ocorrer a cada 1 dia ou 1 dia e meio, tá? Não é sempre. É normal eles defecarem a cada 1 dia e meio, por exemplo. Então, a gente precisa, né, fazer esse papel sempre que o filhote for órfão. Normalmente a mãe faz isso. E até 3 semanas de idade. Por quê?
depois disso ele já tem esse controle da micção e da defecação. Então, para eu testar o apetite, uma mamadeira, pode ser com um leite já mais diluidinho, se for a primeira vez que eles forem tomar realmente um substituto do leite, ou mesmo soro, se for só para testar, se eles estiverem bem, estiverem saudáveis, estiverem com a mãe, mamando, tudo certo. Só para testar como está o reflexo de sucção, se eles estão se alimentando bem. E depois fazer estimulação para ver como é que está a eliminação e principalmente a coloração dessa urina. Porque pela coloração da urina, a gente tem ideia do quanto eles estão hidratados. E é muito fácil o filhote desidratar. É muito comum. Eles não têm um rim, os rins ainda não estão bem desenvolvidos, a concentração urinária é baixa. Eles precisam, eles ingerem todo o líquido através da alimentação, né, do leite. Então, se eles não estiverem mamando bem, eles vão desidratar. Os filhotes têm uma maior proporção de água extracelular, então eles têm uma desidratação mais fácil. A própria pele, né, não está ainda com a queratina bem desenvolvida, a perda ambiental, né, é bastante fácil, ocorre principalmente em momentos de alta temperatura, né? Então, tudo isso pode acontecer com o filhote, levando à desidratação. E outra coisa que a gente pode identificar é a pigmentúria. O que é pigmentúria? Essa coloração mais rosada, né, mais avermelhada da urina, que pode ser um indício de infecção, né, ou de trauma nessa região anogenital. E pode ser um indício de eritrólise neonatal, que é um problema que ocorre quando uma mãe tipo B cruza com um pai tipo A. Porque essa mãe tipo B, tipo sanguíneo, né, ela vai transferir no colostro anticorpos anti-A para esses filhotes. E nesse momento, né, que como o tipo A ele é dominante em relação ao tipo B, a maioria dos filhotes vai nascer tipo A. Então, quando ele recebe esses anticorpos anti-A da mãe no colostro, ele vai começar a ter hemólise do próprio sangue. E a gente vai identificar isso muitas vezes na própria urina através dessa pigmentúria. Então, super importante a gente estimular, mesmo que o filhote esteja bem, né, assim, na consulta de rotina, é importante a gente estimular a micção para a gente ver como é que está a coloração, se não está muito concentrada essa urina no sentido de ter pouquinha quantidade de urina, ou se ela está mais escura, para a gente identificar desidratação e doenças relacionadas. Os problemas mais comuns, então, eles estão relacionados a controle de temperatura, a perda, né, de fluidos, por não ter aí um bom ainda controle de, na verdade, mecanismos homeostásicos de controle de manutenção, né, de pressão arterial, nem de manutenção hídrica, né, no organismo. Então, é importante muitas vezes a gente avaliar, ver a necessidade de instituir fluidoterapia, suporte nutricional, eles não estão ganhando peso, a gente precisa intervir. A própria micção e defecação, como a gente já comentou, e controle de doenças infecciosas. Isso é super importante, a gente vai abordar agora daqui para frente. Os neonatos costumam, né, ter problemas mais graves, porque justamente é um período crítico, né, do desenvolvimento, em que eles precisam ter essa presença da mãe, porque eles não controlam a temperatura, eles precisam estar mamando adequadamente, eles podem sofrer de hipóxia durante o parto, eles podem ter hipoglicemia se não estiverem conseguindo mamar mais uma vez, hipovolemia. Então, esses 4 Hs que a gente chama, né, hipóxia, hipotermia, hipoglicemia e hipovolemia, são os 4 fatores mais importantes a serem investigados num filhote doente, principalmente se ele for neonato, né? Então, o suporte de oxigênio, a hidratação, o suporte glicêmico, né, e a fluidoterapia constitui o tratamento mais importante dos filhotes, principalmente de neonatos.
Em relação aos problemas mais comuns do filhote em geral, né, estão relacionados principalmente ao parasitismo, tanto endo como ectoparasitas, que a gente vai comentar agora, a própria hipoglicemia, a desidratação, né, e a diarreia pode ocorrer tanto por doenças infecciosas e parasitárias, mas também por alimentação, né, principalmente de órfãos, e traumas. Então, traumas tanto de canibalismo, de rejeição materna, né, ou propriamente de competição aí natural, caso esses filhotes estejam aí expostos a predadores, a outros animais. E a gente tem que lembrar, como eu comentei, que os rins ainda estão imaturos, eles não concentram a urina adequadamente, eles estão sujeitos à desidratação e também à toxicidade farmacológica. Então, é um dos motivos que a gente tem que tomar bastante cuidado com a terapêutica desses filhotes. Em relação aos parasitas, então, a gente sabe, né, que a gente precisa se preocupar especialmente com os ascarídeos, que é o Toxocara, né, os coccídeos, principalmente zóspora, né, a giardia, pulgas, piolhos e ácaros em geral. Por quê? Muitas vezes, num adulto, esses parasitas eles não trariam sinais clínicos ou doença importante, justamente pelo desenvolvimento já do sistema imunológico, né? Já são animais que estão mais resistentes à desidratação, à anemia, né? E já nos filhotes a gente vê um reflexo muito grave da presença desses parasitas, causando a expoliação de nutrientes, de sangue. Microsporum canis também é importante como fonte de doença e como causa de uma doença infecciosa, que é a dermatofitose nesses filhotes. Muitas vezes porque a mãe, né, é portadora. A gente sabe que na dermatofitose existem animais que são portadores assintomáticos, né, e tem filhotes que têm infecção, né, no pelo e podem transmitir para outros animais. Então, a gente sempre tem que avaliar, né, com lâmpada de Wood toda essa ninhada. A minha gata, uma que chegou em casa com dermatofitose na hora que eu adotei ela, e a gente começa a visualizar essas lesões alopécicas, né, com bastante crosta, descamação, principalmente de escamação, né, escamas de queratina, né, e pode ou não ter eritema, principalmente em regiões de face, de extremidades de membros, pontas de orelha, né? Então é importante também avaliar a presença dessas lesões. E vírus, né? Calicevírus, herpes vírus são os mais comuns nessa fase, principalmente porque muitas vezes a mãe é portadora, por exemplo, do herpes vírus, acaba transmitindo a doença para os seus filhotes, e eles têm aí, a gente vai ver um período aí de não proteção de anticorpos maternos e ainda de não vacinação e desenvolvimento de imunidade ativa, né? Então é bem comum esses filhotes serem infectados por vírus respiratórios, principalmente herpes vírus. E o parvovírus é o mais grave, né? A gente sabe que ele pode determinar aí quadros graves de vômito e diarreia, e ele é o mais preocupante, ele é o que a gente tem que basear nosso planejamento de vacinação, justamente porque ele, para um filhote, ele pode representar uma doença bastante grave. A oftalmia neonatória, então, é a conjuntivite causada principalmente por herpes vírus e clamídia, ainda enquanto os filhotes não abriram os olhos, né? E isso é bastante comum. Eles acabam se infectando da própria mãe ou dos outros gatinhos da ninhada, né? São doenças infecciosas, contagiosas, então precisa ter contato com outro animal infectado e pode determinar lesões bastante graves oftálmicas desses filhotes. É importante a gente sempre examinar e procurar evidências, né, desse tipo de infecção. Em relação aos vermes intestinais, eu comentei com vocês que os ascarídeos eram, dentre os vermes,
o mais importante, né? Por que isso? Porque a gente sabe que a gata, né, ela pode realizar, né, uma ativação do toxocária que está presente aí na musculatura, em tecidos da forma de cistos, né, está encistado em tecidos da mãe, e durante a amamentação pode ocorrer a ativação, né, desses vermes encistados que acabam infectando esses filhotes através da amamentação. Então, por isso que é tão comum a gente pegar, né, na clínica, nas consultas de rotina, filhotes que a gente brinca que são barrigudos, estão parasitados por Toxocara cat, principalmente. Toxoascaris leonina não é tão comum porque ele não realiza essa infecção transmamária como o Toxocara cat. E esses ascarídeos, né, que em inglês são chamados de roundworms, que são vermes cilíndricos, né, eles, para os filhotes, eles podem ser bastante graves, porque eles vão determinar sinais clínicos importantes, que podem, inclusive, evoluir para pneumonias verminóticas graves, para intussuscepção intestinal, quadros que demandam aí, tratamento, muitas vezes até cirúrgico. E ele, entre essas duas espécies, o Toxocara cat, ele é mais patogênico, né? Ele realiza esse ciclo enteropulmonar que o Toxoascaris leonina não realiza, já vou mostrar para vocês. E ele faz também a transmissão transmamária, então por isso que ele é tão comum em filhotes. O que ocorre de forma oposta no cão, né? A gente sabe que os filhotes de cães, eles são bastante parasitados por ancilóstoma. Por quê? O ancilóstoma que vai realizar infecção transmamária e também transplacentária. Então, é muito comum os filhotes de cães nascerem parasitados ou se infectarem durante a amamentação, e por isso eles representam o verme de maior importância, né, para os filhotes em termos de preocupação veterinária, justamente porque eles estão muito pequenos e parasitados. E aqui, no caso, é o Toxocara cat. E a gente tem que lembrar que é uma zoonose, né? A toxocariose, né, que é a forma correta de se chamar a doença, ela pode determinar aí a larva migras visceral em pessoas, né? A forma ocular ela é bem específica porque é bastante comum. Então, as pessoas se infectam através da contaminação dos ovos de alimento, nos alimentos, na água, né, de bebê, e podem desenvolver aí essa larva migras, principalmente crianças. Então, a doença em filhotes, ela pode ser bastante grave, né? A presença desses adultos no intestino vai causar aí diarreia, né, enterite, eles ficam desidratados, inapetentes, vomitam novelos de vermes, né? E é importante a gente saber identificar, né? São vermes bastante compridos, cilíndricos, né, e bastante comuns em filhotes. E eles podem demonstrar esse abaulamento intestinal, né, com essa distensão abdominal visível no exame físico e uma deficiência do crescimento. Esses filhotes podem ter deficiência de crescimento, inclusive. E a presença ali dos vermes no intestino vai levar aí a má nutrição, obstrução intestinal e até intussuscepção, como a gente comentou. E esses vermes, eles realizam a migração enteropulmonar. Então, a partir do momento que o gato se infecta com os ovos, né, seja por contaminação do ambiente, do alimento, da água com esses ovos, ou por ingestão de hospedeiros paratênicos, que podem ser aí pássaros, né? A gente vai ver no ciclo, né, que a ingestão, a infecção do gato, ela se dá através da ingestão de ovos embrionados, já infectantes do ambiente, ou através da infecção pela ingestão de hospedeiros paratênicos, que são principalmente os pássaros, né, os ratos, as minhocas podem ser hospedeiros paratênicos, e caramujos que vão abrigar esse parasita, né, nos tecidos, mas esse parasita não evolui
não leva uma evolução do indivíduo, né? Assim, a larva ela não evolui nesses hospedeiros paratêmicos, mas eles transportam elas de forma infectante que vão acabar chegando até o gato através deles. Então, são hospedeiros de transporte. E nos gatos, mesmo essas larvas, né, e as larvas que eclodem dos ovos que eles ingeriram, elas vão precisar fazer uma migração através do intestino, fígado e pulmões para se tornarem adultas quando elas voltarem para o intestino. E nesse momento elas começam a eliminar, já como adultos, né, ovos que ainda não são embrionados nas fezes. Esses ovos precisam de condições ideais, né, de ambientais, de temperatura, oxigenação, né, para que eles se tornem infectantes, ou seja, as larvas elas evoluem, né, e esses ovos se tornam embrionados. O interessante é que esses ovos são bastante resistentes no ambiente e eles contaminam praticamente qualquer ambiente durante um ano e meio. E é sabido que para você eliminar ovos que estejam contaminando o ambiente, só cimentando esse ambiente, de tão resistentes e tão presentes que eles são considerados ubíquos no mundo inteiro. Então, é o verme mais importante para gatos, né? Não só porque os filhotes costumam se infectar por via transmamária, muitas vezes a gente atende eles já parasitados, mas porque determina, né, são uma importante zoonose que vai determinar larva migras nas pessoas e porque ele está presente no mundo inteiro. Né? Esses ovos contaminam o ambiente do mundo inteiro. Então, a gente precisa atuar, né, tanto prevenindo quanto tratando essa doença. Então, como a gente estava comentando, né, ele é bastante patogênico para os filhotes. Então, nessa migração enteropulmonar, eles podem causar, inclusive, pneumonia verminótica importante, né? E a gente precisa lembrar que precisa tratar e manter uma prevenção daqui para frente, para o resto da vida. Então, para os filhotes, a gente deve seguir aí. Existem duas recomendações, né? Existe a recomendação americana, da Associação Americana de Parasitas de Pequenos Animais, né? E a gente tem a recomendação da Associação Europeia. A recomendação americana ela é um pouco diferente porque ela visa o tratamento e a prevenção de Dirofilária como carro-chefe, digamos assim. Então, a recomendação é que seja sempre para os adultos mensal, né? A gente vai ver que na recomendação europeia, principalmente para gatos, ela é baseada especificamente no Toxocara, porque ele é o verme mais importante. A vermifugação tem que ser pensada de acordo com o período pré-patente dele, que é de 8 semanas. Então, é um período que o gato, ele está presente, ele está aportando esse verme adulto no intestino, mas ele só elimina os ovos a partir de 8 semanas depois da infecção. Isso quer dizer que é um período em que ele está parasitado e você não faz o diagnóstico, né? Você não consegue identificar ovos nas fezes. Então, todo o protocolo, né, de vermifugação do filhote, do adulto, especificamente do gato, na recomendação europeia, ela é pensada em relação a esse parasita, a esse verme, porque ele é o mais importante e ele que causa zoonose mais grave nas pessoas e ele é o que traz bastante prejuízo aí para os filhotes em termos de sinais clínicos e de doença clínica. Então, por isso que eu trouxe para vocês a recomendação europeia, né? Que aqui a gente não está focando em Dirofilária, a gente está falando especificamente de verminose e de toxocário. Então, é importante vocês saberem, né, terem isso guardado de alguma forma durante a consulta, os períodos que você pode utilizar cada vermífugo, né, quando ele se torna seguro para esses filhotes. E a recomendação da Associação Europeia é iniciar a vermifugação com 3 semanas de idade, depois a cada 2 semanas até o desmame.
desmamou o filhote, aí você não precisa fazer uma vermifugação tão intensiva, justamente porque elimina esse risco de infecção transmamária, né, pela infecção para o toxocara especificamente. E aí, a partir do desmame, deve ser mensal até os 6 meses de idade. E depois disso, a gente vai seguir a recomendação do adulto que a gente vai ver. A mãe, ela também deve ser vermifugada como o filhote. Então, a partir do momento que a gente iniciou a vermifugação do filhote, ela deve ser vermifugada da mesma forma, mas eu já devo, de preferência, planejar isso antes. Então, se eu sei que eu vou reproduzir uma gata, né, vou colocar ela para reprodução, eu trabalho com gatil, eu vou cruzar minha gatinha com outro gato para ter filhotes, enfim. A orientação nesse sentido tem que ser já de vermifugar essa mãe 10 dias antes do parto, antes da cobertura, 10 dias antes do parto e depois junto com os filhotes. Então, antes de cruzar, 10 dias, faltando 10 dias para o parto e depois junto com os filhotes. Em relação aos adultos, então, a gente tem aí também opções para serem seguidas aí de acordo, né, com o produto que vocês forem utilizar. É importante lembrar que para os adultos a vermifugação é recomendada de 1 a 4 vezes por ano, dependendo do estilo de vida desse gato, segundo a Associação Europeia. Então, na verdade, essa associação, assim como a americana, eles representam um conselho, né, formado por especialistas em parasitologia, que montam essas diretrizes, essas recomendações sobre os parasitas de animais, né? E existem para vários tipos de parasita. Em relação aos vermes, à vermifugação, então a gente tem essa recomendação de 1 a 4 vezes por ano para os adultos, dependendo do estilo de vida. Então, o gato que é indoor, que não sai de casa, apesar dele não sair de casa, ele está exposto, né? A gente sabe que 20% dos gatos que apresentam resultados positivos em exames de fezes, eles são indoor e não saem de casa, né? Então, o contato deles com esses ovos de parasitas ou com larvas infectantes são através, principalmente, dos nossos sapatos, dos hospedeiros paratênicos, né? Nesse caso aqui, os caramujos, as minhocas, os pássaros, né? Existem outros vermes e outros parasitas que têm outros hospedeiros paratênicos que também estão presentes dentro de apartamentos, né? Então, a gente não pode esquecer que eles estão expostos da mesma forma, mas eles têm uma grande diferença, eles não caçam. Então, se eles não caçam, a chance é menor, né, deles estarem parasitados, e ao longo do ano eu posso reduzir essa frequência de vermifugação. Então, a recomendação é de 1 a 2 vezes por ano e tratar, né, preventivamente ou realizar exames de fezes e tratar de acordo com o resultado desse exame de fezes. Em relação aos gatos que têm essa exposição à caça, então eles estão predando aí animais, nesse caso aqui os hospedeiros paratênicos do toxocara, a pressão de infecção é maior, a possibilidade deles estarem parasitados é maior e é esperado que esses gatos estejam parasitados e se infectem o tempo inteiro. Então, a recomendação passa a ser de 4 vezes ao ano, ou fazer exame de fezes e tratar de acordo com os resultados. Porém, a gente sabe que, de uma maneira geral, a gente tem uma maior aderência dos proprietários se a gente vermifugar preventivamente do que se a gente indicar exames de fezes e tratar de acordo. Primeiro porque a partir do momento que eu exijo um exame para fazer a prevenção ou tratamento, já gera um custo a mais para o proprietário. Segundo que a gente sabe que tem muitos ovos, cistos, né, de parasitas que são eliminados de forma intermitente. Então, eu posso ter um animal parasitado que não tem um resultado positivo no exame de fezes. Eu posso ter um animal parasitado que esteja no período pré-patente, ainda não esteja eliminando ovos no ambiente. Então, não é a melhor forma de se fazer esse tratamento da prevenção depender de um exame de fezes. Mas ainda assim,
é melhor do que não fazer tratamento, tá? Então, os benefícios da vermifugação regular incluem o controle de verminose aguda no paciente, um paciente que tenha sinais clínicos da doença, a prevenção de uma reinfecção, né? Se ele foi exposto, se ele se infectou, ele está sujeito a se infectar de novo. A prevenção da manifestação clínica do paciente, né? Nesse período de infecção pré-patente, que eu não consigo fazer um diagnóstico porque ainda não tem ovos nas fezes, o gato pode já ter sinais clínicos do parasitismo. A prevenção da infecção de outros animais no mesmo ambiente, né? Porque esse gato parasitado está contaminando esse ambiente. E a gente sabe que muitos desses vermes, especificamente Toxocara, é de uma importância enorme em relação à saúde pública, né? A larva migras visceral. Então, a gente também vai estar prevenindo a infecção de pessoas no mesmo ambiente e a redução da contaminação ambiental, né? Eu costumo dizer que quando eu vejo casos de parasitas positivos nos exames de fezes que eu solicito, eu me sinto bem competente, né? Isso é um sinal de que eu não estou realizando a prevenção de forma adequada e eu estou expondo as pessoas que convivem com esse meu paciente a zoonoses importantes, né? Então, é nossa responsabilidade reduzir essa carga ambiental de parasitas não só para os nossos pacientes, mas também para as pessoas que convivem. Em relação à profilaxia e tratamento de ectoparasitas, ela é importantíssima para os filhotes, porque esses filhotes eles não têm uma habilidade ainda desenvolvida da autolambedura, da remoção desses ectoparasitas. As pulgas, principalmente, a gente está falando aí do mais comum ectoparasita dos gatos, né? Os carrapatos são bem menos comuns em gatos, mas as pulgas, principalmente, né, num grau de parasitismo como esse que a gente está vendo, vão determinar uma anemia grave nesses filhotes, né? E além do que, elas são hospedeiros intermediários do dipilídeo, né? Então, a gente não pode deixar esses gatos estarem sujeitos a esse tipo de parasitismo e que tem que ser tratado e prevenido em todos os filhotes. E aí eu coloquei para vocês as opções que a gente tem no mercado de acordo com o período em que eu posso utilizar, né, de forma segura, de acordo com a idade. Em relação à mãe, né, é importante a gente controlar o peso e a alimentação. A gente sabe que durante o período de amamentação, elas demandam um gasto energético muito grande. Então, a recomendação é que elas tenham alimentação ad libido, à vontade, e que se alimentem de ração de filhotes, porque ela é mais calórica e mais proteica, né? E eu tenho que avaliar se existe algum tipo de corrimento vulvar, né? Ou nas mamas, algum sinal de infecção. Eu não devo intervir nos ensinamentos que ela vai realizar com esses filhotes. E eu tenho que avaliar, né? E não é raro a gente ver alguns problemas de rejeição de filhotes, ou mesmo até de canibalismo, principalmente em gatinhas primíparas. Então, é importante evitar colocar para reprodução gatas muito jovens, né? E ficar supervisionar muito essa primeira gestação. Gatas com muita ansiedade, com hiperatividade, até existe uma possibilidade, né, de uso de ansiolíticos, acompanhada aí por um profissional da área de etologia, né, para que a gente acompanhe a necessidade real mesmo do uso e o efeito, se vai ser satisfatório nesse sentido, né, não é para utilizar em todos os casos. E utilizar aí, muitas vezes a gente precisa usar um analgésico após um parto, uma cesárea, né, que pode interferir nessa aceitação dos filhotes. Casos de mastite são bastante comuns também. E cuidado em relação ao calor, né? Comentei com vocês que temperaturas muito altas podem causar rejeição dos filhotes e barulho pode causar rejeição dos filhotes, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. O desmame ele tem que ser planejado de acordo com o interesse, lembrando que de forma ideal ele deve ser concluído com 8 semanas de idade apenas, para que a gente passe ou deixe, né, o filhote passar por aquele período de socialização.
Então, a gente precisa que ele desenvolva aos pouquinhos o desapego da mãe, que ele aprenda a caçar, que ele se socialize e que esse desmame seja lento e progressivo, para evitar distúrbios de comportamento, como aqueles filhotinhos que começam a mamar em objetos, né? Eu tenho o meu gato, por exemplo, ele mama no meu pescoço. Né? Então, a gente sabe que esse é um distúrbio de comportamento causado principalmente por desmames muito abruptos ou de forma precoce. E essas manias de sucção, então, nos dizem isso. Né? A gente tem que evitar esse desmame abrupto e muito precoce. E em relação aos órfãos, né, que a gente controla um pouco mais esse desmame, a gente tem que lembrar, então, que com 1 mês de idade a gente pode começar a introduzir uma ração pastosa, né, misturada com leite, e a partir de 4 semanas ir passando, né, retirando aos poucos o leite, o substituto do leite que a gente esteja fornecendo, introduzindo cada vez mais ração pastosa na alimentação, a partir do momento em que, com 5, 6 semanas, você dê leite apenas de noite e deixa a ração já disponível de filhote para eles durante o dia. E lembrar, pessoal, que a rotina pediátrica é muito mais do que falar só sobre, né, vermifugação, vacinação, né, que a gente tem toda essa abordagem de exame físico, todas essas recomendações que a gente já comentou a fazer e muito mais, né? A gente tem que aproveitar esse momento para conversar com o proprietário sobre plano nutricional, sobre o risco de obesidade depois da castração, sobre a própria castração, qual é o momento ideal de se fazer e os benefícios que ela traz para os gatinhos de dentro de casa, né? A importância de prevenir tumor de mama, piometra, né? A reprodução, né, descontrolada e a questão, né, principalmente de animais de rua. A gente sabe que a castração ela tem um papel importantíssimo no controle populacional. A gente pode orientar, né, em relação ao cuidado das unhas, o cuidado da pelagem desses gatos, né, o proprietário saber inspecionar, saber cortar as unhas, a gente ensinar isso a eles. A questão da segurança das janelas, né, do ambiente em que esse gato vive, como deve ser esse ambiente de forma ideal, quais os recursos que tem que ter nesse ambiente em termos de não só de nutrição, de hidratação, onde tem que ter essas vasilhas de comida, de água, como é o manejo da caixa de areia, a importância da verticalização, da colocação de prateleiras, de arranhadores, da interação humana, o quanto é importante dar atenção para esse gato, brincar com esse gato, né? A gente já começa a introduzir a questão da saúde oral, ensinar a escovar os dentes. Olha quanta coisa importante que a gente tem que abordar, né? Teste de FIV-FeLV é sempre importante fazer, né? Em qualquer tipo de consulta a gente tem que abordar esse assunto, indicar o teste, com aquelas particularidades do filhote, né? Em relação ao teste de FIV, se der positivo até 6 meses de idade, a gente tem que repetir depois dessa idade para confirmar, né, que esses anticorpos são do filhote mesmo e não da mãe. Então, todo teste de FIV positivo no filhote tem que ser confirmado depois de 6 meses. Para a FeLV, não existe essa necessidade, porque teste detecta antígeno e não anticorpo. E é importantíssimo a gente, então, aproveitar esse momento, né, não só para falar de vacina vermífugo e realizar o exame físico, mas de explicar como é ter um gato, né, que muitas pessoas acabam não tendo essa orientação e acabam errando, né, nesse manejo, nesses cuidados, e isso determina aí problemas no futuro. E para a gente encerrar, eu acho importante a gente falar bem rapidinho sobre vacina, que é um assunto que faz parte da rotina pediátrica, ele não deve ser uma consulta de vacinação, mas a vacinação tem que estar incluída nessa rotina pediátrica. A gente tem que lembrar da importância dos anticorpos maternos. Então, a placenta dos gatos, né, das gatas, ela é do tipo endotélio corial, ou seja, em teoria, existe uma passagem de uma quantidade muito pequena de anticorpos
durante a prenhez, né? Menos de 5% desses anticorpos passam durante a prenhez. Eu falei em teoria porque tem trabalhos que mostram que não passa praticamente nenhum anticorpo durante a prenhez, tá? Mas até 5% é possível. Então, esse momento da ingestão do colostro é o mais importante, né? Porque essa primeira mamada do filhote, aí nas primeiras horas de vida, é que vai determinar a proteção dele até que ele seja vacinado. Então, existe uma diferença de proteção desses filhotes de acordo com a quantidade de colostro que eles ingiram e do quanto de anticorpo materno a mãe tem para passar para eles nesse momento, né? Então, a gente sabe que a imunidade passiva, ela depende do quanto de anticorpo a mãe tem, da meia-vida dessas imunoglobulinas. Então, para cada doença é diferente e depende da quantidade também. Então, muitas vezes a quantidade de imunoglobulinas, por exemplo, de calicivírus, de parvavírus, dura muito mais no filhote do que de herpes vírus. Então, não é igual para todas as doenças. E essa é a motivação das múltiplas doses de vacina no filhote. Então, a gente tem que fazer muitas aplicações de vacina para que ocorra a imunização, né? Vacinar não é igual a imunizar. Então, a ideia aqui é a gente vencer a interferência dos anticorpos maternos, que são tão importantes para os filhotes, mas que chega um momento em que eles precisam desenvolver a própria imunidade através da vacinação, e esses anticorpos maternos acabam atrapalhando esse processo. Então, como a gente não sabe o momento ideal que isso vai acontecer, a gente acaba revacinando esse filhote muitas vezes para fugir dessa interferência materna. Então, aqui esse trabalho que eu comentei com vocês mostra, né, que no nascimento, nesse trabalho aqui, com os 46 filhotes de 6 gatinhas, em que se investigou a presença de anticorpos no momento do nascimento, se viu de que eles não tinham nenhum anticorpo presente no nascimento e que toda a absorção de anticorpos maternos veio dessa amamentação no período do colostro, nas primeiras 12 horas de vida, representando o período mais importante de gestão de colostro. E é o período em que o intestino está aberto para a absorção de grandes moléculas, que são as imunoglobulinas, né? Esses anticorpos eles vão continuar sendo eliminados no leite, ingeridos pelo gato, pelo filhote, mas a partir desse momento não tem mais absorção intestinal. Então, a gente sabe que o menor nível de imunoglobulina em torno de 3, 4 semanas, depois sobem em torno de 5, 7 semanas de vida, né? Por quê? Porque aí começa a estar presentes também as imunoglobulinas dos próprios filhotes, que começam a produzir, seja por exposição natural com 4 semanas de idade, seja pela nossa vacinação, que a gente vai começar aí a partir das 6 semanas de idade. Então, se a gente pudesse passar essa ninhada num scanner, né, e saber quem que está cheio de anticorpo materno, está protegido, não precisa de vacina ainda, e quem que já não tem mais anticorpo materno e já está apto a responder à vacinação, para que eu possa vacinar ele nesse momento, seria muito fácil, né? Então, a gente poderia individualizar o protocolo vacinal de acordo com a quantidade de anticorpos e com a interferência que eles fossem causar na vacinação. Mas isso não ocorre, né? Então, a gente não tem como saber. Numa mesma ninhada, existem gatos que têm uma alta quantidade e tem gatos que têm baixa quantidade de anticorpos maternos. Em geral, os mais fortes, o mais ativo, que mamou mais colostro, é o que vai ter mais anticorpo. E muitas vezes vão ser os que não vão responder à vacinação inicialmente, vão responder lá no final do protocolo, né? E aí esses estão mais sujeitos a terem infecções naturais, porque não vai estar protegido. Então, existe esse período em que a quantidade de anticorpos maternos está declinando e chegam no nível que não são mais protetivos, né? E existe os momentos da vacinação, né? Existe aí um período em que ainda os anticorpos maternos não deixam o filhote responder essa vacinação se imunizando. Então, a gente chama esse período de janela de vulnerabilidade, porque tem anticorpo materno, mas não protege. Porém,
esse pouquinho que tem interfere na vacinação e não vai deixar esse gato ser imunizado. Então, por isso que a gente acaba aplicando várias doses de vacina para que a gente tente, em algum momento, imunizá-lo e fugir dessa janela de vulnerabilidade, de interferência de anticorpo materno. E hoje se sabe que, normalmente os gráficos, né, correspondem a mais ou menos 95% da população, sempre tem as exceções, né? Hoje já está se recomendando dar mais uma dose com 6 meses de idade, justamente para pegar esses 5% de exceções que não foram bem imunizados com esse protocolo utilizado para a maior parte da população. E a gente sabe que as doenças respiratórias virais, elas, em relação ao herpes principalmente, os gatos são suscetíveis aí mais cedo. Então, é muito comum eles acabarem se infectando antes deles responderem à vacinação. E é um período crítico, justamente porque essa primeira infecção ela é a mais grave, determina sinais clínicos importantes. Então, a maior mortalidade dos filhotes ela ocorre nesse período em que ainda eles estão, né, esse período neonatal, esse período de recém-nascido, né? E o período do desmame é outro período também em que existe um pico aí de mortalidade neonatal e pediátrica, justamente porque é um período que começa a haver um declínio dos anticorpos maternos, né, ali com 6, 7 semanas de idade, e ainda esse filhote não foi vacinado, não desenvolveu a sua imunidade ativa. E o que a gente faz com esse filhote, né? A gente submete ele a vários momentos estressantes. E a gente sabe o quanto o estresse é importante em interferir na imunidade do gato, né? O quanto o estresse causa queda de imunidade nos filhotes e nos gatos de uma maneira geral. Então, por isso que nesse momento em que eles são desmamados, eles vão para castração, vacinação, mudança de casa, adaptação a novos gatos, é um período em que todo esse estresse vai favorecer uma infecção caso esse gato seja exposto a um agente infeccioso e ainda não esteja bem imunizado, né, com a vacinação do filhote. Por isso que os filhotes são o maior grupo de risco para doença infecciosa que existe, né, justamente porque a gente não sabe o momento ideal de vacinar, a gente acaba tentando adivinhar esse momento, mas ao mesmo tempo são indivíduos que são bastante suscetíveis, porque não têm o seu próprio sistema imunológico desenvolvido, estão expostos a momentos de estresse de forma muito frequente e muitas vezes expostos a agentes infecciosos da própria mãe, né, de outros gatos em outros ambientes em que são levados, né? Então, pessoal, a gente sabe que essa falha da imunização passiva, que é essa ingestão de imunoglobulinas maternas no colostro, né, ocorre principalmente naqueles filhotes que não mamam colostro de forma adequada, por competição ou porque estão fracos, porque passaram por uma cesariana, ou a mãe está doente, não pode amamentar, né? E os próprios órfãos. E aí é importante a gente lembrar, né, que a gente pode fazer, né, uma imunidade passiva por via subcutânea e começar a vacinação mais cedo. Eu posso considerar antecipar a vacinação para a partir de 4 semanas de idade, se eu julgar que é um filhote que não teve essa ingestão de colostro adequada. E essa imunização passiva, ela pode ser feita, né, separando o soro de um gato adulto saudável, felve negativo, vacinado, e eu coleto o sangue desse gato, que em geral, se eu colher 60 ml de sangue, vai gerar 30 ml de soro. E eu pego esse soro, né, que 30 ml daria para 2 filhotes. Então, cada filhote ele vai tomar 15 ml de soro dividido em 3 doses. Eu divido em 3 doses esses 15 ml de soro e aplico por via subcutânea nesse filhote. 5 ml no nascimento, 5 ml com 12 horas de vida e 5 ml 24 horas depois. Então, dessa forma, né, se eu consigo administrar esse soro, né, por via subcutânea nesses filhotes, eu consigo providenciar essa imunização
passiva do filhote até que ele protegê-lo, né? Até que ele inicie o período de vacinação. Então, como mensagens para casa, a gente tem, né, como importância grande, né, as consultas pediátricas, a avaliação da idade, do sexo desses filhotes, das condições de saúde, a presença de anomalias congênitas, se esse gatinho está ganhando peso, se ele está se desenvolvendo, né, da forma adequada, através daqueles marcos do desenvolvimento. Eu aproveito essa consulta também, né, para orientar sobre o manejo. Então, o que é importante ter dentro de casa para a criação de um gato, né? Os riscos que esse gato está sujeito. Aproveito para ensinar esse proprietário a manipular, examinar, administrar medicamentos para esse gato, saber abrir a boca, né, para avaliar os dentes, como escovar os dentes. Então, é um momento único, é uma oportunidade enorme que a gente tem de dar orientações para que no futuro isso resulte em promoção de saúde para eles, né? E, claro, a gente não pode esquecer do papel, né, do vermífugo, dos ectoparasiticidas, das vacinas como meios de prevenção de doenças importantíssimas, né? Não só enquanto filhotes, mas também enquanto adultos. A gente tem que iniciar todo esse conceito, né, desde cedo, não só porque os filhotes são os mais sujeitos a terem doenças graves por causa disso, né, mas também porque a gente está orientando esse proprietário a importância da prevenção dessas doenças, pensando não só na saúde desses animais, mas também nas zoonoses, que são super importantes, né? E se a gente faz uma boa orientação nesse momento, para o resto da vida a gente sabe que esse proprietário vai ter um compromisso adequado, né, com a realização desses tratamentos preventivos, né, de doenças importantes. E a gente sabe que isso é para o resto da vida. Então, a consulta pediátrica, ela deveria durar 2 horas, porque realmente tem muita coisa para a gente falar, muita coisa importante. Eu tentei resumir para vocês ao máximo aqui, por causa do tempo, né? Mas não esqueçam, né, desses pontos básicos mais importantes, porque isso vai determinar uma qualidade de vida e um grau de saúde para os nossos pacientes que é, assim, importantíssimo, que a gente muitas vezes não vai ter outra oportunidade como essa ao longo da vida dele, para que a gente evite doenças, que a gente previna doenças, e já vai atendê-los muitas vezes, né, debilitados e com sinais clínicos, e o que poderia ter sido evitado, né, através da consulta pediátrica. Então, eram essas as mensagens que eu tinha para passar para vocês, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Acho que é um assunto super importante, que inclusive deveria ser mais abordado, né, de uma forma um pouco mais frequente. E eu espero que vocês tenham entendido. Tiverem dúvidas, eu estou à disposição, caso queiram me mandar e-mails para discutir algum caso, algum material complementar que vocês precisem para estudar, para se aprofundar, eu estou à disposição. Foi um grande prazer estar com vocês e desejo aí que vocês se cuidem, né, e que atendam consultas pediátricas de uma forma mais completa, né, como a gente deseja. Um abraço. Oi pessoal, boa noite a todos. Em nome da Labs, eu queria agradecer o VetSmart por mais essa palestra, mais esse conteúdo. Eu sou a Marcela Vilhena, sou coordenadora técnica da Labs e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Feline in the Spot. Então, falando um pouquinho sobre o cenário atual que a gente tem hoje dentro do mercado de felinos, a gente tem mais de 24 milhões de gatos, né, nos lares brasileiros, um N muito grande. Mais da metade desses lares tem pets com gatos, né? Então a gente vê que o gato tem se tornado uma tendência. Atualmente a gente tem mais de 300 especialistas em felinos, né, distribuídos aí em todo o território nacional. Isso, especialistas que foram mapeados, então a gente sabe que é uma especialidade que tem se desenvolvido.
Algumas curiosidades é que a busca por vermífugos é o terceiro maior motivo do tutor levar o seu gato na consulta. Isso foi uma coisa que surpreendeu bastante a gente quando pegamos o resultado dessa pesquisa do Radar Pet. E o vermífugo é o quarto grupo de medicamento mais prescrito. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é a questão da pandemia, né? Então, a pandemia acabou aproximando os tutores dos seus pets e, em muitos casos, estimulando também adoções, né, de cães e gatos, e o gato sendo visto realmente como um filho, como um membro da família, né? Então, o gato ele perde aquela questão que muita gente tinha de o meu gato ele tá ali para caçar, ele tá ali para sair na rua. Então hoje o gato realmente ele tá inserido no ambiente familiar, ele é tratado como um filho, então ele tem o contato direto ali com todos dentro de casa, né? E com isso vem algumas preocupações, né? Então esse conceito de One Health, de um mundo, uma saúde, que vem preocupando a todos, né? Então, as zoonoses, a gente sabe que as zoonoses têm também aumentado, e hoje a gente tem alguns dados interessantes. Por exemplo, 24% da população mundial está infectada por eumintos que são transmitidos pelo solo. Isso é um fator que preocupa, né? Porque deixa o ambiente como um grande indicador de risco de contaminação para esses animais, que muitas vezes vão para dentro das nossas casas, ou até mesmo a gente carrega isso para dentro das nossas casas. Existem estudos de contaminação de solo de até 96% de ovos de parasitas. Então, estudos em parques, praças, que demonstram a presença dos ovos desses parasitas no solo. E aí o que acontece é o gato errante, aquele gato de rua, ele tá ali, ele acaba utilizando aquele espaço para suas necessidades. Hoje a gente sabe que alguns gatos têm o hábito de passear de coleira e têm acesso a esses locais. Ou até mesmo nós, quando vamos até esses locais e entramos em contato com esse solo contaminado, a gente acaba carregando isso para dentro dos nossos lares. Não só nós, né, como os gatos, mas também a gente tem os hospedeiros paratênicos, que a gente chama, então, lagartixa, barata, que também acabam carreando esses ovos para dentro do ambiente. E com isso a gente fica mais exposto, né? Os nossos pacientes, os nossos tutores também ficam mais expostos. Pensando nisso, a gente vai falar hoje sobre o Feline in the Spot, que é um vermífugo spot-on de aplicação prática e sem estresse. Na composição nós temos a ivermectina e o praziquantel. A ivermectina ela vai ter ação contra os nematóides e os ácaros, e o praziquantel contra os trematoides e os cestoides. A indicação é para o tratamento e a prevenção desses vermes redondos e chatos, pensando principalmente nesses vermes que provocam zoonoses, né? Então a gente sabe Ancylostoma, Toxocara, Tênias, Dipilídeo, são todos vermes de potencial zoonótico. Então aí também a nossa preocupação com essa questão de saúde única, tá? A gente indica então também para essa prevenção de zoonoses, um grande diferencial do nosso produto é que ele é indicado a partir de 4 semanas de vida e meio quilo de peso. Então o filhote tem que ter as duas coisas, as 4 semanas e meio quilo. Se for um filhote que tenha 4 semanas já, mas ainda não tem o meio quilo de peso, espera ele chegar até o meio quilo para já poder fazer a aplicação. Então a aplicação é prática, é rápida. Uma das grandes vantagens é que a gente tem a segurança da dose completa sendo aplicada no animal, não tem essa dependência da via digestiva. A gente sabe que alguns gatos têm intolerância com determinados compostos, essa questão muitas vezes de utilizar produtos por via oral que podem gerar salivação, então a gente não tem toda essa questão. Pensando principalmente nos gatos que são mais difíceis de manuseio, então a gente sabe que tem gatos que não toleram muito contenção, isso facilita muito a vida tanto para o gato quanto para esse tutor que vai conseguir fazer essa aplicação
e para o médico veterinário que tenha certeza de que o produto está sendo administrado, tá? O nosso produto tem ação prolongada por 30 dias, ou seja, não tem necessidade de fazer repetição de dose aos 15 dias. Então, isso é bem bacana também, porque a gente tem essa ação tanto contra os adultos e os ovos e larvas que ficam circulantes. E facilita também a vida desse tutor de não ter essa necessidade de repetir após os 15 dias. E reforçando sempre esse nosso conceito de saúde única, né, de um mundo, uma saúde. Isso é muito importante, porque nós somos agentes de saúde pública, então é importante sempre a gente fazer essa orientação da prevenção de zoonoses aos nossos tutores. A aplicação do produto é simples e prática, então basta separar os pelos nessa região da nuca, aplicar o conteúdo da ampola em 3 pontos e o produto já vai começar a fazer o seu efeito. Temos 3 apresentações, então gatos de meio quilo até 2 quilos, para gatos de 2,1 a 5 quilos e gatos acima de 5 quilos. Lembrando que para os gatos acima de 5 quilos, então gatos de 6, 8, 10 quilos, a gente não precisa fazer associação de pipetas. Então, somente com uma aplicação da apresentação de gatos acima de 5 quilos, o animal já está protegido. E uma coisa que sempre perguntam é qual a frequência ideal de vermifugação, de quanto em quanto tempo a gente tem que vermifugar esse gato, né? E isso depende muito. Então depende muito do estilo desse gato, né? Então ele é um gato mais indoor, ele é aquele gato que está o tempo todo dentro de casa, ele é aquele gato que ele fica o tempo todo fora de casa, então o tempo todo mais exposto. É aquele gato que só sai para dar uma voltinha quando o tutor chega. Então a gente sabe que hoje o estilo do gato importa, né? Então isso é um fator que a gente tem que considerar quando a gente pensa na vermifugação. E um outro ponto muito importante é o estilo da família. Então hoje a gente tem os gatos dormindo com crianças, com os filhos, com contato com idosos, né? Então a gente sabe que idosos, crianças muitas vezes têm uma imunidade um pouco mais comprometida e são mais suscetíveis a algumas zoonoses, né? E lares onde a gente tem muitos gatos, né? Então isso vai interferir sim na conduta de quando indicar uma vermifugação para esses animais, tá? Nós utilizamos como guideline, né? O guideline europeu, ele sugere o controle mensal, né? Então, a cada 4 semanas. Então, justamente pelo potencial zoonótico que a gente sabe que alguns parasitas têm, como Toxocara, Ancylostomum e o Dipylidium. Então, visando esse conceito de saúde única, né, de todo mundo integrado, a nossa recomendação é que seja feita realmente o controle mensal, mas obviamente avaliando o estilo de cada família e o estilo de cada gato. Bom, gente, eu vou deixar para vocês o meu e-mail de contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato. Todo o nosso material do Feline está disponível na plataforma do VetSmart, então podem acessar. E boa noite a todos.